Simbora para mais um Ball Talk, o nosso papo semanal de futebol americano. Rafão Martins de volta com vocês, trazendo mais um papo aí que tá quente nessa draft season. Quem, afinal, é o edge rusher número 1 desse NFL Draft? E eu trouxe o nome de peso que tava muito tempo que eu tava pra trazer esse cara aqui, ó. David Giordini, Don The Clock. A gente acabou de fazer um trampo muito maneiro com o Guia, vou deixar ele falar também. Mas, irmão, seja bem-vindo, a casa é sua. E é nóis, simbora. Obrigado, Rafão, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando sobre draft, que é quase o meu Natal, né? Então, é isso aí, cara, vamos bater um papo sobre os edges, uma classe tanto quanto controversa de edges. Eu particularmente falei antes da Free Agency, não sei se foi num podcast ou foi no Twitter, que se eu fosse general manager e tivesse dinheiro para gastar, eu torrava em edge, IDL e safety, porque são classes que eu tenho minhas ressalvas. Né? Uhum. E eu não consigo ter um edge assim que eu olhe nessa classe e eu tenha... Não, esse é o cara. Esse cara aqui eu vou... Todos, para mim, tem alguma coisa para provar. Então, legal, vamos falar sobre isso aí. É isso. A gente não tem... Esse é o cara, mas a gente vai definir. Se tivesse que escolher... quem seria, o que a gente vai definir no podcast de hoje. Antes da gente partir para o assunto principal, que é futebol americano, eu queria fazer um recado muito importante para vocês. Esse podcast que você está ouvindo nesse momento é gravado ao vivo lá na roxinha, lá na Twitch, twitch.tv/Martins. Queria também convidar você a se inscrever no canal, ganhar acesso ao servidor do Discord, você consegue participar das lives, a gente faz alguns mock drafts, joga um stopzinho também, uma resenha. E você ganha conteúdo exclusivo também lá no nosso servidor. Assinante Amazon Prime consegue mandar o sub 0800. É só você vincular a sua conta da Amazon Prime na Prime Gaming, né, na Twitch Prime. Você consegue mandar o sub de graça, apoiar o canal, ganhar conteúdo exclusivo e participar das lives. Então considere apoiar o trampo, beleza? Simbora pro podcast de hoje. Bom... David estava me perguntando antes da gente começar a gravar, não, vai ser, a gente vai falar de 4 e tal. Eu falei, mano, calma aí. A brincadeira aqui é realmente a gente definir. E a primeira pergunta que eu vou te falar pra gente chegar aí no Ed 1 é: todo mundo fala de 3 ali que estão no topo. Gregory Rousseau, Jalen Phillips e Kiwiti Paye. Então a primeira pergunta que eu vou deixar você definir: a gente coloca a Giz Ozolari na conversa ou não? Não. Para mim, não. Para mim, são 3 prateleiras muito claras, assim, nos edges. Eu tenho o Azeez Ojulari e o Joseph Ossai numa prateleira abaixo. Eu tenho 2 caras desses 3 que você citou numa prateleira e uma acima. Não é que essa diferença nessas prateleiras sejam enormes, não é isso. Mas são 3 prateleirinhas diferentes que o Ojulari, para mim, não se encaixa nessas 2 primeiras, não. Para mim, ele é um jogador mais próximo do Joseph Ossai do que desses 3 caras. Eu vou concordar com você. Eu também queria ficar entre 3 nomes. E aí, a gente vai passar pelos 3, então. Eu não quero que você fale quais são as suas prateleiras. Vamos falar desses 3 caras para depois a gente chegar à nossa conclusão. Eu desconfio que a gente tem a mesma, mas a gente vai entender isso no final. Então, vamos começar falando de Jalen Phillips. Eu quero começar falando de Jalen Phillips porque é um cara que muita gente levanta como Ed 1 também. Eu preciso chamar a atenção, né? Sai um vídeo do Brett Coleman e vira verdade pra muita gente, porque o cara manja, o cara é brabo, o cara falou isso e pra mim é isso. E assim, com todo respeito pra você, claro. É isso... Tranquilo. Mas se você quer ouvir o nosso ponto de vista, a gente discorda um pouquinho, mas vamos tentar falar por quê. Assim, é um cara com muito talento, era o recruta número 1, saindo do high school. O problema passou por muitas lesões, ele sofreu um acidente, ele estava numa scooter, parece, foi atropelado, aí foi tornozelo no lance, teve punho, e o cara teve 3 concussões que fizeram ele aposentar do futebol americano quando ele estava em UCLA. O cara desistiu do futebol americano quando ele estava em UCLA. Perdeu 40 pounds, de 260 o cara foi para 220. Quando rolou a oportunidade, depois que o Rousseau falou que o Rousseau estava definindo já, não vou jogar tal, ele falou, não, vou jogar lá. Quincy Roche, Jalen Phillips, vai ser a dupla de Miami.
e o cara voltou, ganhou 40 pounds e botou uma tape absurda, eu sempre falo. Mas a gente tá falando de uma temporada encurtada, né? O cara não Sim. teve nenhuma temporada completa de bola pra gente falar isso tudo dele. Talento Só ele jogos tem. dentro, só jogos dentro da ACC, né? Exatamente, jogos dentro Não, da não pegou, ACC. não pegou nenhuma ACC, nenhuma Big Ten. Não que a ACC não seja uma Power Five, claro que é. Mas eu acho que dentro das Power Fives é a mais fraca. É em que eu vejo o nível, a diferença de um time para o outro, às vezes, ser maior. Então, tem todos esses poréns com ele, né? Essas concussões, se eu sou general manager, elas me arrepiam, sabe? Porque 3 concussões é muita coisa, cara. É muita coisa, é uma coisa, assim, muito preocupante. É como se seu cérebro tivesse chacoalhado 3 vezes lá dentro, Isso. sabe? Então, cara, não tem como não ter medo disso. Eu acho que é bem justo. Até porque, vamos tentar entrar na cabeça do cara, ele era o recruta número 1 saindo do high school. Quando ele estava em UCLA, você tem certeza, pode ter certeza que na cabeça dele a minha vida é NFL. Eu vou fazer milhões na NFL. Ele não tinha outra direção. Pro cara considerar aposentar é porque tava feio o lance. Então, assim, ele conseguiu recuperar, botou uma tape muito, muito boa, principalmente como pass rusher. Eu achei que ele apresentou um arsenal muito legal de movimentos no pass rush, mas também apresentou muitos problemas. Inclusive, teve um dia lá que eu tava fechando a nota dele lá no guia e eu revendo aquele jogo traumático de Miami contra North Carolina e eu ficando com raiva, porque é um cara que parecia que tava querendo botar highlight em vez de obedecer a disciplina de gap da defesa. E na defesa você não pode fazer mais do que você precisa. Se o seu gap é aquele, garante aquele gap. O Bill Belichick fala, do your job, faça o seu trabalho. E isso era uma coisa que eu senti muita falta do Jalen Phillips. Mas vou passar a bola para você, Davis. Eu já falei demais. Fala para mim as suas impressões dele, o que você viu e que te chamou a atenção e as suas principais aí também preocupações, além da concussão que a gente já passou. Cara, é um jogador que tem um biotipo perfeito para a posição, né? É um cara grande, que tem envergadura, que tem esse controle, ele sabe usar essa envergadura para controlar o bloqueador, para conseguir proteger o seu peito, para conseguir tomar o lado que ele quer. Então é um cara que sabe usar seus braços, usar o seu biotipo físico. Né? Eu acho que ele mostrou uma coisa que até me surpreendeu para um cara que havia parado de jogar e tal. Foram algumas variações de pass rush moves, né? Ele conseguiu atacar, seja com counter, ele conseguiu fazer um spin, ele conseguiu fazer um club, esse tipo de coisa. Porém, eu também tenho problemas com a disciplina tática dele. E uma coisa que a NFL pune, e pune seriamente, é disciplina tática de jogador de linha defensivo. Não é que nem no college, que você consegue se recuperar se você for um atleta melhor. Na NFL, você está falando do supra-sumo dos atletas. Né? Então, você não vai conseguir se recuperar. Erra um gap, vamos lá. Eu dou uma lateral para o Lamar Jackson, eu vou para dentro, né? Quando eu tinha que fazer o contain. Babau, meu amigo, você vai tomar 30 jardas. Ou eu vou pro gap também e tomo um bounce do Dalvin Cook. Já era, irmão. Entendeu? Ele vai embora, ele vai te punir, isso vai te custar caro na NFL. E outra coisa para mim é o processamento mental dele, me incomodou. Não só a indisciplina, mas por vezes, e eu acho que o Afonso talvez já tenha explicado isso, mas eu vou falar rapidinho, o jogador de linha defensiva, ele lê uma chave, ele não fica olhando para o quarterback, ele não fica olhando para o running back, ele vai ler uma chave, né? A chave dele é o edge, o offensive tackle, é o guard. Eu acho que às vezes ele não lê a chave dele, ele abandona a chave dele. Sabe? E ele vai para aquilo que ele acha que é o ideal, que ele vai fazer na jogada, que ele vai fazer a splash play. Entendeu? Então, assim, ele não lê, acho que até que foi tu que postou uma jogada, que ele não leu um down block que ele estava no play side e tomou a decisão errada e virou uma corrida enorme, acho que contra a North Carolina. Então, esse tipo de indisciplina e também a falta do processamento de ver e reagir, sabe? Eu falo, tem muito jogador que é capaz de ver, mas não consegue reagir. Se você não conseguir reagir, não adianta de nada ver. E é uma coisa que a gente fala que tem que estar no automático, né? Principalmente quando é na NFL.
Porque você não quer o cara pensando, você quer o cara jogando bola. Então tem coisa que tem que estar automático para ele conseguir matar a jogada. Só um apontamento que foi feito aqui no chat e eu tenho que trazer para cá. O Jalen Phillips, ele foi aposentado porque era uma regra da NCAA que ele não poderia continuar. E ele conseguiu entrar no portal de transferência em 2019 e teve que esperar também por regra da NCAA para jogar em 2020. Isso com certeza também diz um pouco aí sobre todos esses traumas que ele passou. Queria agradecer ao Kaká da King, aproveitar o espaço também pelo Prime. Muito obrigado, mano. Lembra de vincular sua conta da Twitch lá no Discord para você ganhar acesso ao servidor. Mas eu acho que a gente tem uma boa visão de Jalen Phillips. É um cara com um potencial muito grande, rushing the passer, né, pressionando o quarterback, mas que ainda precisa entender melhor o jogo. Né? Precisa entender melhor a responsabilidade. O que o Davis falou dele não ler o down block e quebrar foi um pulzinho, cara, foi 4 counters em cima dele, era a mesma jogada. Eu tava no Telegram, que eu botei todos os GIFs, eu falei, meu Deus, eu não acredito, ele tá fazendo isso, que é a mesma jogada. Eu falei, cara, o Manny Diaz já gritou no ouvido dele, porque não tem como, cara, fazer uma coisa dessa. E a defesa de Miami é extremamente simples, não é uma defesa complexa, ele não tem tantas responsabilidades. Sim. Eu até estava conversando esses dias com o Bruno Virgílio, ele me falando, pô, as chamadas de Miami, eu falei, mas é isso mesmo, Bruno, é college football, o cara quer que o cara faça o simples, esse simples seja efetivo. E ele não conseguiu, por vezes, fazer esse simples ser efetivo. Uhum. Tá? Então eu fico pensando, se ele tiver várias responsabilidades, como na NFL vai aumentar. Ele vai precisar ler coisas diferentes, ele vai precisar reagir num tempo muito mais rápido. Uhum. E talvez esse tempo que ele tenha ficado fora, né, por conta da lesão e essa regra da NCAA e tal, tenha custado para ele esse desenvolvimento na parte do jogo. Então, quem sabe algum time aí vai ter que desenvolver isso. Isso, com certeza, né? O cara não pôde ver campo, não pôde estar treinando, isso afeta demais o quanto ele conseguiu de fato se desenvolver como jogador. Mas vamos passar para mais um nome. Queria agradecer o PP Narducci, que também escorregou o Primezinho. Muito obrigado, galera, que apoia o trampo e apoia o canal. Vamos passar para Gregory Rousseau. É um cara que também tem red flags. No high school, passou boa parte do tempo jogando como safety wide receiver. Só que era um cara 6'6", que botou peso, chegou em Miami e ia jogar em 2018 e lesionou. Perdeu a temporada. Tornozelo, né? Foi tornozelo, né? Foi tornozelo 2018. Chegou 2019, dava pra ver que era um cara aprendendo a posição, mas até aí o Caleb Farley também é um cara que dá pra ver que tá aprendendo a posição, e tava todo mundo falando de top 10 antes de cirurgia nas costas. Era um cara aprendendo a posição. É um cara que aprendendo a posição botou 15 sacks. Amigo, 15 sacks você não coloca em qualquer lugar. Temporada completinha, tá? Temporada completinha, Power 5 e tal, né? Não jogando só dentro da ACC. Então, assim, teve produção. E, assim, eu falo, o Gregory Rousseau é um cara assustador, fisicamente falando, cara, as medidas do cara. O cara tem 6'7" de altura e o cara tem 34 e 3/4. Quase 35 de braço. Uhum. Se isso não te impressiona num edge, cara, você tem que abrir o olho. Se não acha um freak desse todo dia, tá? Claro que não adianta ser só um freak físico, né? Mas eu, scout, bato o olho num cara desse e ele me chama a atenção na hora. Sim. E aí eu vou ver o que ele tem. Mas é o primeiro cara que eu olho e digo assim, não, esse cara aqui eu preciso ver o que ele tem. Eu não posso deixar passar sem eu ter uma análise bem clara dele do que ele pode produzir. É isso aí. A gente fala muito de coach que tem um pouco do egocêntrico ali, né? Não vou fazer o cara acontecer. E, cara, assim, o Rousseau, sem ser tecnicamente desenvolvido, ele não é. O problema é que ele botava o braço e fazia o long arm e o cara não conseguia botar a mão nele, porque o braço do cara era gigantesco. Então, assim, ele conseguia afetar o pocket, ele tinha um bull rush dele também. O cara que tem desse tamanho, ele tem uma flexibilidade para jogar com pad level favorável. Então, assim, é um cara que dava muito trabalho. E aí ele fala, não, ele fez muito sec por dentro. Eu acho que o Rousseau, ele é monstro em qualquer lugar que você coloca. O cara dá trabalho em qualquer lugar da linha que você coloca. Cara, só de pensar num cara flexível, que me dá a opção de jogar por dentro em pacotes de terceira descida, que me dá essa opção de, assim, ó, ele não é
um bender tipo Von Miller, não. Mas para um cara de 6'7", ele tem um bend de qualidade, tá? Tem mais uma coisa do Rousseau que eu acho que são duas coisas, na verdade, subvalorizadas. E eu não entendo o porquê se criou uma pecha que o Rousseau é um jogador displicente. Eu não acho de jeito nenhum. Não é isso que ele me mostra no tape dele. Pelo contrário, ele é um jogador disciplinado e não afoito, que tem um processamento mental bom e consegue tomar as decisões certas. Você raramente vê isso que a gente falou do Jalen Phillips, dele não lendo sua chave, dele não contendo a sua lateral, esse tipo de coisa. Tá? Então, é um ponto do jogo dele que eu acho que tem que ser falado. E outro ponto é que ele é um cara setando o edge contra a corrida muito, muito bom. O cara teve 20 tackles for loss em 2019. Então, não é qualquer jogador que consegue. Ele usa aquele tamanho dele, o cara parece que tá longe, mas ele dá um pulo, estica o braço e pega. É muito grande, cara. Cara, 34, quase 35 de envergadura é muita coisa. É o sonho de qualquer treinador, cara. Eu lembro do Zimmer. O Zimmer pegou, por exemplo, o Anthony Barr, que era um cara que era pass rush, ele transformou o cara no linebacker porque falou, cara, ele é gigante e eu vou botar ele aqui no segundo nível que ele vai cobrar. Eu não sei como vão usar o Gregory Rousseau na NFL. Não sei se ele vai ser 5-tech de odd front, se ele vai ser DE de linha de 4 homens, se ele vai ser outside linebacker. Eu tenho certeza tem muito técnico defensivo babando porque o Rousseau mostrou em campo. Uma coisa que a gente não falou, o motor desse cara. Eu sempre falo, motor é mindset. É muito difícil você treinar motor. Como é que você vai treinar motor? Cara, liga sua chave aí. E o cara, ele tá até o final, cara. Até o final. Tem muito sec que é porque ele não desistia. E ele split double team e o QB escapando, ele vai lá e pula. Agora, ele tem algumas coisinhas também que ele precisa corrigir com urgência. E novamente, a gente vai entrar nessa coisa que a gente já falou, de precisar todos eles provarem alguma coisa. É um cara que também só teve um ano de campo. Perfeito. Né? É um cara que só teve um ano de campo. Ele é um cara que a gente não viu ganhando a lateral, apesar de ele ter um bend bem razoável para um cara do tamanho dele, ganhando essa lateral com frequência, né? Contornando o arco. Ele precisa melhorar isso, tá? Ele teve um péssimo Pro Day nos drills de agilidade. Ele foi muito, muito mal. E isso, nesse momento do processo, depõe contra ele. Porque imagina assim, eu não tenho nada dele de 2018, né? Porque ele quebrou o tornozelo. Eu tenho um 2019 muito bom, eu não tenho nada de 2020. Quando eu volto a ver ele alguma coisa em 2020, ele vai mal. Então isso depõe contra ele. Diferente do Ja'Marr Chase, né, que a gente falou. Ele fez um Pro Dayzinho ali e falou, beleza, gente, top 5, tá? Quantos caras passaram um ano correndo 1000 jardas com a bola na mão, ele precisou de uma tarde para lembrar que ele era o wide receiver 1. Eu acho que ele precisa adicionar mais movimentos de counter, ele precisa trazer elementos novos para o jogo dele. Mas ele também é um projeto, mas é um projeto já muito mais desenvolvido. Eu costumo dizer que o Rousseau é um corpo de Myles Garrett com uma técnica de qualquer um. Ainda não é uma técnica a nível de um jogador de grande nível da NFL. É uma técnica de um jogador de prateleira 2, 3, né? Já desenvolvido. Mas eu tenho um cara com corpo de Myles Garrett. Sabe? Quando eu digo com esse potencial físico, de ser dominante fisicamente. Sim. É o que mais chama atenção. Mas assim, a gente falou, né? A gente tá falando de uma temporada parcial aí do Jalen Phillips, a gente também tá falando de um ano. Eu também gosto de lembrar a expressão One Year Wonder, ela não surgiu do nada. É fato que pode ter sido um ano que ele voou e não seja aquele jogador, mas ele mostrou ferramentas o suficiente pra gente estar colocando ele aqui dentro dessa conversa. E agora a gente já passou nossas preocupações, né, do Gregory Rousseau. Vamos falar do nosso último nome aqui, que é o top 3, eu imagino, da grande maioria. O Ojulari, ele entra de vez em quando, mas eu acho que a maioria concorda. Kwity Paye. A gente também tá falando aqui de um baita de um atleta. Um cara 6'2", 270, compacto, segura a scrimmage. Contra o jogo terrestre, provavelmente é o melhor aí desses. Com certeza o mais disciplinado. É que o Rousseau, ele tem esse diferencial do tamanho que ele pula da hash e dá teco na sideline.
O Payet não tem isso, mas é um cara que tem um trabalho de mãos pra sair do bloqueio, ancorar, entender o que tá acontecendo. Essa parada que a gente falou do Jalen Read and Phillips. react, né? Read and Mudança react. de direção. Então é um cara com muita ferramenta. A principal apontamento aí é um cara com tanta ferramenta, faltou produção. Faltou produção, é isso que eu ia dizer. Faltou produção. É um cara de também, acho que só acrescentando uma explosão absurda, né? E um bend bem interessante, cara. Eu acho que o Kwity Paye ainda não sabe o bend que ele tem. Essa é a verdade. A capacidade dele de ser um cara contornando o arco, dessa flexibilidade, de se dobrando mesmo, cara. Nas raras vezes que a gente viu ele tentando isso, ele conseguiu. Então ele ainda está muito dependente dessa vantagem física que ele tem. Então, cara, é um jogador muito, muito interessante para mim. Eu tenho algumas preocupações com a questão da envergadura dele, com o tamanho dele, que eu acho que na NFL é perigoso, mas a gente já viu uma mudança um pouquinho de perfil também, né? E eu até esses tempos, a gente estava conversando quando fazia o guia, eu sou um pouquinho, às vezes, conservador e eu estou tentando mudar isso com algumas coisas. Com preocupação com o comprimento de braços dos offensive tackles e tal. Tem jogadores que conseguem superar essa limitação técnica. E eu acho que o Kwity Paye tem bola para isso. A gente vê o Aaron Donald, e longe de estar comparando o Kwity Paye com o Aaron Donald, mas é um interior defensive lineman de 6'2". Rafão, se a gente chegasse em 2007 e falasse que ia draftar um interior defensive lineman de 6'2", o que falariam pra gente? Esquece, você tá louco, tá doido. Não vai jogar, não vai conseguir se mexer, tem que ser um cara grande, tem que ser um cara que ocupe 2 gaps. Então o jogo, ele se muta, o jogo ele muda, e a gente tem que estar acompanhando. Eu lembro no Twitter, há pouco tempo, apareceu um vídeo do Nick Saban, de quando o Lane Kiffin foi pra lá, acho que uns 4 anos atrás, e falou, esquece essa parada de jogo corrido, cara, de defesa. Tá todo mundo botando 50 pontos, a gente tem que botar 50 pontos também. E aí eu falei, foi depois disso aí, o Saban começou a recrutar quarterback, ele sempre foi monstro, começou a recrutar quarterback e o resto é história, tá ganhando direto aí, porque ninguém bate Alabama, os caras pegam QB 5 estrelas e o resto do time já era 5 estrelas. E agora não tem como, cara. Não tem como. Então, é se adaptar. O jogo muda. E muda rápido. E a gente tem que ficar ligado, porque daqui a pouco pode mudar e a gente não se ligar também. Então... muda rápido, cara. Eu mesmo, esse tempo, estava pensando, cara, quanta coisa já mudou no futebol americano. Era o run no futebol, a gente precisa correr com a bola, a gente precisa... Por exemplo, hoje, para mim, não faz mais muito sentido. Desculpa estar fugindo um pouquinho do foco. Não faz muito sentido mais falar em strong safety e free safety. Hoje você tem o safety tem o single high, que é o diferencial, mas o safety tem que saber jogar como nickel, ele tem que saber jogar como rover, tem muita coisa. E mesmo isso vai valer pros edges e tal. Então eu acho que o Kwity Paye, ele tem toda a capacidade de superar essa questão da envergadura dele. Agora, sobre a produção dele, eu quero levantar um ponto. Manda. Que jogador tem produzido bem em Michigan? É isso aí. Michigan tá fadado. Eu não sei como é que renovaram ainda o contrato do Harbaugh. Eu não sei o que. Então. E assim, tem excelentes prospectos. A gente vai ver o Donovan Peoples-Jones. Saiu na 6ª rodada e a gente conversava, eu e o Felipe, e dizia, cara, esse cara é um jogador de 2ª, 3ª rodada, esse cara vai ter uma carreira bem melhor na NFL que no college football. E a primeira temporada dele em Cleveland, longe de ser o recebedor 1, de ser um cara que mais tem targets, ele já foi muito bem. Então, assim, o Chase Winovich, eu sou um cara que gosto menos do Chase Winovich que a média. Eu acho ele um bom jogador, acho ele um jogador importante numa rotação, eu só não acho ele uma estrela, ou uma possível estrela, como alguns acham, e não tem problema com isso. O Rashan Gary também, né, que saiu o Rashan Gary. Mas são todos bons jogadores saindo de Michigan. Sim. E aí a gente não consegue ter números para esses caras. Né? Jalen Mayfield, estão falando aqui, ok, mais um bom nome. Chris Evans, que a gente viu que é um running back que tem condições de jogar na NFL, de participar de um comitê. Então, claro, não vou fazer scout do Helmet, mas a gente tem que contextualizar essa situação. Então, eu acho que o Paye, ele não tem produção, ele não tem o tamanho ideal, mas ele traz todo o resto do pacote. A grande dúvida, ele vai conseguir superar, como eu disse,
todos eles aqui nessa classe têm uma dúvida a sanar e só vão conseguir sanar ela dentro de campo. É isso aí. Mas, cara, o pessoal jogou aqui no chat se a gente se preocupava com o pass rush do Payet. Eu acho que ele mostrou também tanto, assim. Ele pode não ter conseguido a produção de número de sacks, mas eu falei, cara, ele mostrou tanto movimento diferente, mostrou club swing, deep and hip, ele mostrou double swipe, que já é mais avançado. Ele todas as técnicas de pass rush eu tava vendo o cara executar, assim, então... eu acho que é um cara scrappy, assim. Ele consegue criar o espaço dele, mais o atleticismo. Pra mim, minha grande preocupação, eu um pouco menos conservador que o Davis, eu não tenho tanta preocupação com a envergadura. Minha maior preocupação é a produção. E aí tem esse ponto, pô, o que tá rolando ali em Michigan também? Quem que tá saindo de Michigan voando? Quem tá mostrando tudo isso em Michigan? Então, recruta bem e não consegue desenvolver a ponto de ser produtivo para o time. Se torna um jogador que abre os olhos de todo mundo, mas não consegue ser produtivo para o time. Esse é Michigan de hoje. É isso aí. E aí, depois de a gente ter passado aí uma grande visão, vamos tentar elencar. E aí, começando de baixo. Seu número 3, Davis. Entre esses 3 nomes, qual você colocaria? Você já falou que são 2 prateleiras, né? Tem 2 bem próximos. Seu número 3. O meu número 3 é o Gregory Rousseau, muito por conta do Pro Day dele, eu fiquei, confesso que bem decepcionado, mas confesso que é um empate técnico, basicamente, com o número 2. Que é o Jalen Phillips. Basicamente um empate técnico. Se você disser assim para mim, eu prefiro... Tá, ok, estou ok com isso, não tenho... São 2 jogadores para mim que estão parelhos, mano a mano ali. Agora... É uma questão muito de preferência. Eu acho que se o Rousseau tivesse testado um pouquinho mais, eu fiquei um pouquinho decepcionado com o Pro Day dele. Eu também fiquei decepcionado com o Pro Day e ao mesmo tempo fico pensando como é que está sendo essa organização na universidade, se aconteceu alguma coisa. Ele não estava aparecendo bem durante o Pro Day, assim, dava para ver que ele estava pé da vida com alguma coisa, teve que fazer o tricone 3 vezes. 3 vezes. E aí dava para ver que o cara tava com alguma coisa ali na cabeça, não sei o que é. Não tô querendo criar justificativa também, só tô falando que não é definitivo pra eu cair ele. Eu ainda tenho o Jalen Phillips na 3 por causa dessa preocupação que eu tenho. Eu falo, você gastar uma primeira rodada num cara que pode bater a cabeça e aposentar. Outro dia eu mandei lá no WhatsApp, Pedrinho jogava bola pra caramba. Vou confessar uma parada assim, eu pensaria muito antes de pegar qualquer edge dessa classe na primeira rodada que não se chamasse Quito Payet. Concordo com você. Pensaria muito assim, porque eu acho que eu vou ter caras mais para baixo que não vão ter essa expectativa desses caras aqui, só que que eu vou ter jogadores sólidos. Eu preciso muito entender, como time, né? Eu precisaria muito entender quanto eu preciso arriscar. Sim. Se eu não precisasse arriscar muito num edge, dificilmente eu iria atacar um desses caras aqui. É isso. Mas a NFL vai. E aí ficou definido, porque eu imaginava que a gente tinha esse consenso, que o nosso o Ed 1 desse NFL Draft, que o Kwity Paye de Michigan, cara que é o prospecto mais seguro, talvez não tenha o teto tão alto aí, quanto a gente comentou, principalmente que eu vejo o teto absurdo do Rousseau. Pra mim o teto do Rousseau é absurdamente mais alto que o Paye, mas ao mesmo tempo o Paye é um cara muito mais seguro dentro de campo, né? O Paye eu acho que é um cara que vai chegar, botar a camisa e jogar, né? Eu acho que vai ser meio isso. Vai ser produtivo, acho que logo de cara, dependendo do sistema que caia, obviamente, né, de como se adapta, mas é um jogador que tem tudo para ser produtivo logo de cara. Então eu acho que o Paye é o melhor assim, dessa classe, até com uma certa folga nesse momento. Então, para mim, não tem como ser diferente. É isso aí. Bom, a gente já tinha feito um podcast aí sobre a classe de edge rushers, indo mais profundo em outros nomes. Se você ainda não ouviu, eu recomendo que o faça. Mas o papo de hoje, a gente fechou. Queria agradecer a presença do David. Muito obrigado por colar, meu mano. Abrir também um espaço para você falar do seu trabalho, que você faz também aí no On The Clock, no Pro Football. Lembrar a galera de comprar o guia, que ainda não fez. O guia do Draft do On The Clock já tá na mão de quem garantiu na pré-venda, mas você ainda tem também até o dia do draft e depois para garantir. São mais de 200 páginas, 200 prospectos avaliados, vale muito a pena. É isso, mano. Davis, o espaço é seu. É isso aí. Primeiro agradecer o convite, é um prazer estar aqui falando com você, Rafão, batendo um papo com o pessoal que está aí no chat e tal.
Bruno Virgílio está dizendo que eu tô acabado. Bruno, Bruno começou a vender picolé com 5 anos, que não pode ser que ele tem menos de 40 e tá com aquela lata daquele jeito. Ele trabalhou no sol desde cedo. Mas o guia tá lá em ontheclock.com.br. A gente também tem as assinaturas do site, né? Você pode se tornar assinante anual, você ganha o guia e tem outros planos, tem textos exclusivos, tem podcast extra comigo e com o Felipe. Ano que vem tem mais gente aí que vai participar de podcast. Eu não vou falar quem é, tá? Não vou falar quem é, mas pode ser que esteja nessa live, pode ser. E é isso. E também estou lá no ProFootball, profutebol.com.br, também estou no podcast no Futebolcast, tem textos meus lá. E não se esqueçam de nos acompanhar, sigam o Rafão aqui, deem aquela moral para ele, e vamos que o draft está chegando. Inclusive, vai ter live de dia do draft. Eu quero todo mundo nessa live, que é para ser a live mais pesada que já aconteceu nessa internet. Então, por favor, se vocês já gostaram da brincadeira que o feiticeiro fez aqui, só espere que a feitiçaria vai rolar, o conteúdo seja tão ligado, que é o mais alto nível que tem. Falando de draft, eu colhei com os caras porque eu sabia que a gente podia quebrar a banca. Então, a gente tá aqui para quebrar a banca mesmo. Espero que todo mundo colhe com a gente no dia da live do draft também. A gente vai sempre avisando. É isso. Assine o On The Clock. Se for assinante Amazon Prime, manda o sub também aqui no canal. E é isso. Semana que vem não, essa semana tá lotada. Tem Pedro Pinto, tem Bruno Barandas, tem Matheus Ornelas, o bagulho tá doido. Pedro Pinto? Estão trazendo marginais nesse canal. Achei que você tinha um mínimo de bom senso. Um marginal do Leblon? Mas é isso, rapaziada. Daqui a pouco a gente tá de volta no feed. Aquele abraço.